Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais.
Bom, como diria o Chacrinha, o Brasil continua na mais perfeita confusão. Agora, com os dados das punições, da retaliação prometida e colocada no mercado pelo presidente americano Trump, as coisas começam a ficar menos obscuras. O Brasil o governo acha que acertou, aliás, sempre acha que acerta, mantendo uma certa calma, mantendo-se frio, aguardando os acontecimentos. O presidente Trump, que havia indicado que as punições, a retaliação, o tarifaço começaria hoje, já adiou para dia 6, anunciou antes quais eram as tarifas, retirou alguns produtos, são produtos que interessam manter preço, o mesmo preço nos Estados Unidos, trariam problemas para o governo americano, desde reclamações até inflação, e aí eu coloco o suco de laranja, e ainda sobraram alguns produtos, vários produtos, né, são centenas, quase 700 produtos do total, sobraram alguns que vão reivindicar, através de uma negociação, que sejam excluídos desta lista retaliatória. Então, é café, carne, frutas, manga, enfim, tem todo um grupo, cada grupo empresarial, as associações da área estão se movimentando numa ou noutra direção. O governo também está fazendo o que pode, né? Não pode muito, não. Tem uma notícia que abre portas, que os canais estavam praticamente fechados. O vice-presidente disse que tinha conversado com o ministro, sem dizer quanto tempo durou, no sábado passado, negociando e tal, mas agora o ministro da Fazenda nos informa, está nos jornais, que ele recebeu um telefonema do ministro do Tesouro dos Estados Unidos, que quer marcar uma reunião, ainda não marcou data, não tem data nem local, para acertar os relógios. Quer dizer, é a oportunidade que começa a se abrir para realmente haver uma negociação entre Brasil e Estados Unidos. Por enquanto, a realidade é essa. Agora, além disso, entidades, determinados setores resolveram, e o próprio governo, usar os canais institucionais para reclamar. Então, por exemplo, o governo Lula não vai chorar nos braços do Putin, ele vai procurar os órgãos internacionais, a Organização Mundial do Comércio, etc., e as entidades representativas dos setores vão procurar se mexer, vão se movimentar junto às justiças estaduais nos Estados Unidos, junto à Justiça Federal Americana, procurando, através das leis nos Estados Unidos, evitar o pior, evitar esse tipo de imposição do governo americano, desse tarifaço que inviabiliza determinados produtos. Por exemplo, pegar a carne. Se a carne tiver esse 50% sobre seu preço, realmente não haverá solução. Não dá para vender. Sai fora do preço que o mercado alcança,
não consegue se equiparar aos concorrentes, etc, etc. Café tem grandes fornecedores. Um dos grandes fornecedores é o Vietnã. Mas parece que a quantidade de café que os Estados Unidos importa de outros países que não o Brasil é insuficiente para abastecer o mercado americano. E, portanto, existe a chance de, repensada a situação, abrir as importações sem os 50% para o café. Frutas também, e fala-se especialmente da manga, está nos pés, grande parte não foi colhida ainda, e caiu o preço interno, né? É evidente, vai fazer o quê? Vai tentar vender aqui, mas não pode vender com prejuízo, né? Pagar por manga vendida. Então, há o risco disso apodrecer nos pés ou nos depósitos da área de plantio da fruta manga. Bom, tem uma pesquisa da Folha, que é a manchete, está aqui, ó. Para 57%, Trump erra ao vincular tarifaço a julgamento de Bolsonaro. Eu acho que ele errou em tudo contra os Estados Unidos, que os objetivos dele, segundo a maioria dos economistas equilibrados e que têm acertado em situações anteriores, essa tentativa dele de fazer renascer a indústria, a economia americana, o brilho, etc., não vai acontecer e não vai acontecer mesmo. Pode ser que tudo isso seja um tiro no pé. Aqui está, segundo a pesquisa Datafolha, 89% avaliam que medida vai prejudicar a economia brasileira, tarifaço em geral, né? E 77% veem impacto negativo na situação pessoal, na sua própria situação pessoal. Eu não imaginava que tantas pessoas acreditavam nisso, mas evidentemente isso pode chegar, vai atingir a economia como um todo e vai atingir cada um de nós de alguma maneira, inclusive empregos. Sobretaxas devem entrar em vigor dia 7. Era dia 1º, já disse, o Trump tinha jurado de pé juntos, mas já foi para o dia 7. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado em pedir à justiça brasileira para o julgamento, em pedir que a justiça brasileira pare o julgamento de Jair Bolsonaro em carta sobre o tarifaço de 50% sobre produtos que o Brasil exporta aos Estados Unidos. Olha, Bolsonaro pode ter a culpa que ele tiver, pode ser... Agora, um presidente dos Estados Unidos criar retaliações contra um país, né, usar o aparato fortíssimo do Estado americano e o que os Estados Unidos representam para se vingar de um país que, segundo ele, age injustamente com um amigo dele, que é o Bolsonaro, e está provado que é amigo mesmo, não funciona, né? Num mundo que quer ser pacífico. Você não pode interferir e não pode punir. Ele tem a prerrogativa, dentro dos Estados Unidos, de agir dentro dos negócios que lhe dizem respeito, taxas, por exemplo. Isso pode ser até legal, mas tem uma boa dose de falta de ética e de moralidade. Um presidente da República, que é um verdadeiro estadista, não usa esses expedientes. Existe um componente
de generosidade de estadistas. Então, realmente, você não vai encontrar esse tipo de generosidade no Trump, que é um sujeito de equilíbrio duvidoso, para dizer o menos, e um homem vingativo, né? Um homem vingativo. Dizem que ele está mal informado por Eduardo Bolsonaro sobre a situação do Brasil. Eu não sei até que ponto ele está informado pelo Eduardo Bolsonaro, mas que ele está informado, mal informado, está sobre a situação brasileira. E outra coisa é que ele resolve punir um juiz brasileiro, lançou a candidatura do Xandão ao nível mundial. Ué, quem é esse cara, né? O Xandão, que é um cara hábil, político, ele, para ser verdade verdadeira, tem que dizer para você o seguinte: ele é o chefe do judiciário brasileiro. Não formalmente. Formalmente é o doutor Barroso, presidente do STF, mas quem manda, não tenha dúvidas, é o Xandão. Inclusive, ele inspira um pouco de medo, aparentemente, em alguns dos ministros do Supremo. Ele é agressivo, ele não titubeia em passar das linhas, das quatro, como o Bolsonaro gosta de falar, das 4 linhas. Já passou algumas vezes, né? Já passou algumas vezes, coisa que a gente não espera de um jurista que supostamente conheça direito no seu âmago, que, enfim, conheça as leis do país e tudo. Ele ultrapassa tranquilamente, tem atos que ele pode dizer de outra natureza, mas são atos censórios, atos de censura prévia, né? Proíbe esse de falar, proíbe aquele de falar, fecha essa rede, fecha outra. Agora, com tudo isso, não compete ao presidente dos Estados Unidos puni-lo. Também ele usa instrumentos locais, mas tem uma aparência de um castigo, né? Como se o Xandão fosse um membro do governo, fosse algo dentro do status americano. Não é. Bom, deixa eu ver as manchetes sobre isso. Governo Lula assumirá a defesa de Moraes contra Estados Unidos e usará a AGU, né, a Advocacia Geral da União. A informação que a gente tem é que o Xandão recusou, ter sido educadamente, recusou essa defesa. Olha, Moraes, que jornal é esse aqui? É o UOL. Moraes diz a Lula que dispensa ajuda do governo em sua defesa nos Estados Unidos. Por ora, ministro não quer que a Advocacia Geral da União contrate escritório para lidar com a lei Magnitsky. Trump percebeu que a lei Magnitsky não faria Brasil ceder, diz especialista. Sanção de Trump a Moraes pode ser um tiro no pé, diz The Economist. Governo Lula espera negociação longa com o Tesouro dos Estados Unidos por acordos no tarifaço. Por enquanto, no ganha-perde, o Lula foi ressuscitado. Tem uma informação que vem da Dora Kramer hoje, na Jovem Pan. Ela tem uma análise, competentíssima comentarista política, dizendo o seguinte: o pessoal do Centrão, que já ia abandonar, que já ia descer do cavalo do governo, porque percebia que o Lula estava minguando e que eles poderiam usufruir pouco daqui até as eleições de um prestígio do Lula, um prestígio então decadente,
resolveram esperar mais algum tempo, porque o Lula deu uma respirada, né? Deu uma respirada. Essa pesquisa do Datafolha acaba revelando isso. Quer ver, olha, apesar de críticas a Lula por tarifaço, Centrão frustra a anistia e isola bolsonaristas. Só para a gente não esquecer, o quinhão do Lula nessa história é a maneira palanqueira com que ele tratou o Trump. Só faltou xingar. E a Janja, ele, essa aproximação dele com a esquerda internacional, com os países autocratas, a China, a Rússia, né? E, ao mesmo tempo, abandonando os países ocidentais. Não tem nada a ver com a nossa cultura, com os nossos costumes, nada a ver com uma democracia que o Brasil quer aperfeiçoar. Então, e o Lula está fazendo essa aproximação, inventou uma história que ataca a alma americana, que é substituir o dólar nas negociações comerciais dentro do grupo, esse desejo que o BRICS seja a nova ONU. Tudo isso foi irritando, quer dizer, ele não é visto como um presidente. O Brasil é um país amigo, mas ele não é visto como um amigo. A Folha registra na primeira página uma foto, está aqui, de um gesto obsceno que o ministro Alexandre de Moraes fez durante o jogo de Corinthians e Palmeiras que ele foi assistir. Aqui está escrito assim: Alexandre de Moraes, do STF, faz gesto obsceno em camarote na Neoquímica Arena, em São Paulo. Foi na noite em que ele ficou sabendo das punições impostas pelo governo americano, etc., etc. Foi todo risonho assistir o jogo do time predileto dele, do Corinthians, que, aliás, ganhou o jogo por 1-0. A Folha dá um espaço grande para essa história. O ministro... E, realmente, a gente sabe que o ministro não foi educado numa escola antiga de freiras francesas, mas não precisa fazer publicamente um gesto desse, né? Mantenha, não vou dizer a dignidade, mantenha a postura, né? Mantenha a elegância. Não pode perder a elegância, fazer um gesto desse tipo, culpado ou não, enfim. Não é um desses caras que está sendo colocado num camburão. Ele tem que ser, ele tem que se dar à autodisciplina de respeito ao público e de autorrespeito. Realmente era um ato que não se esperava do Xandão. Um ato... Desculpe, eu vou usar uma expressão forte para o ministro do STF, é uma molecagem. Quanto isso, o ex-assessor prepara denúncia ao Parlamento Europeu sobre a atuação de magistrado no TSE. É o Ferrarese, é o Talhaferro, Eduardo Talhaferro, que foi assessor do Xandão no TSE. Foi atribuído a ele um vazamento de informações preciosas que acabaram na mão da imprensa. Ele foi demitido e agora diz que vai. Ele foi um assessor muito próximo. Não sei porque que ele fica esperando para denunciar, se é que ele tem o que denunciar, porque ele não é a primeira vez que ele ameaça. Ameaça. Será que ele tem alguma coisa? Ele foi, eu repito, um assessor muito próximo
deve ter visto coisas. Agora, ele diz que tem um tsunami. Não sei, não sei. Diz que vai falar com a imprensa europeia, vai contar. Talhaferro alega ter documentos e trocas de mensagens preservadas da época em que foi auxiliar de Moraes na assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE durante o período eleitoral de 2022. Outra coisa da Folha, a aplicação da lei Magnitsky no Brasil gera impasse e pode acabar em processo na justiça. Aí tem toda uma análise, pode, talvez, tem muita coisa nebulosa, né? Não é que os jornais mentem, são coisas que estão sendo conjecturadas e são nebulosas. Carmen Lúcia chega ao segundo ano da presidência do TSE sob pressão para destravar a pauta. Ué, doutora Lúcia, por que a senhora não destrava a pauta? Será que tem alguma coisa incômoda ao tribunal, algum ministro, nessas coisas que a senhora tem travado? E são processos importantes, viu? Quer ver? Entre eles, os processos, há ações urgentes que envolvem a possibilidade de cassação dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de Roraima, Antônio Benário, do PP. Não há data para analisar nenhum dos casos. Claro que há, é só a doutora Lúcia querer. Já ficam casos parados e o público não entende o que está por trás desse tipo de brecada que, enfim, num processo que exige uma solução rápida pelas implicações e pelos personagens envolvidos. Aí o Datafolha ocupa quase uma página com opinião sobre as tarifas. Na sua opinião, qual o impacto da taxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos na sua situação econômica pessoal? Vai prejudicar muito, 43%, vai prejudicar um pouco, 34%, não irá prejudicar, 19%. O que o governo deveria fazer para reagir ao anúncio da taxação? Então, a maioria acha que o Brasil deveria, 72%, deveria negociar para convencer o presidente dos Estados Unidos a mudar de ideia. São várias perguntas assim que procuram mostrar como a população brasileira vê neste momento essa história toda. Países que o Brasil pode ou não pode confiar, etc, etc. Reação do eleitorado à guerra de Trump reflete cenário político complexo no Brasil. Também é outra parte da pesquisa. Opinião sobre julgamento de Bolsonaro e atuação de Eduardo. Na sua opinião, a justiça brasileira para o julgamento de Bolsonaro em carta de tarifas está certo? Trump está certo ou errado? Olha aí. Está certo, 36%. Está errado, 57%. Não sabe, 7%. É curioso saber o que a população pensa. Na sua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado, como afirmou Trump em carta sobre tarifas? Sim, está, 43%. Não está, 50%. Olha aí, é perto, hein? As ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tiveram impacto na decisão de Trump de taxar os produtos brasileiros? 39% acha que houve muito impacto.
pouco impacto 28, nenhum impacto 20. Aí uma visão, querem caçar o Eduardo Bolsonaro, o PT gostaria de enforcá-lo, e tem uma foto bonitinha, a nossa queridíssima Ana Maria entrevistou ontem num café da manhã Ana Maria Braga, junto com o repórter César Tralli, entrevistaram o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o condutor das políticas de enfrentar essa questão do tarifaço americano. Tudo bonitinho, ele falou bem, enfim, é uma coisa para mostrar à população, pessoal que assiste televisão de manhã, dona de casa, para entender melhor esse rolo que está acontecendo. No meio de tudo isso, tem uma notícia boa, que é boa também para o governo Lula. É uma fotografia, porque para frente ninguém sabe o que vem. Olha aí a manchetinha da Folha aqui dentro da página. Desemprego fica abaixo de 6% pela primeira vez. Vagas formais atingem recorde. Taxa recua de 5,8% até junho, após marcar 7% nos 3 meses até março, afirma IBGE. Renda média também renova máxima. Viu? Quer dizer, é uma questão de emprego que é uma ponta lá da economia, né? Você tem uma economia funcionando bem, você tem mais emprego, tem que ver os salários. Vamos dar uma espiada como a Folha tratou disso aqui no começo dessa reportagem. A taxa de desemprego do Brasil recuou a 5,8% no trimestre, encerrado em junho, após marcar 7% nos 3 primeiros meses até março, que serve de base de comparação de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Está vendo? Aí tem toda uma decodificação dos setores, etc., etc. Mas é importante, é um fato que deve ser, como o governo está comemorando. Olha, o governo vai muito bem, aqui tem que olhar para frente, a dívida interna, a perspectiva de inflação que não cai. Olha, dívida pública bruta cresce e atinge 76,6% do PIB em junho, mostra o Banco Central. São coisas preocupantes, quer dizer, as coisas aparentemente estão boas agora, mas tem que olhar para frente, né? Você não pode tapar os olhos. Forças russas controlam cidade estratégica para a tomada do leste da Ucrânia. Zelensky tenta resistir à periferia de Chasiv Yar, que expõe capital da região de Donetsk. Ataque mata ao menos 12 pessoas. Estados Unidos dizem que enviado vai inspecionar a distribuição de ajuda na faixa de Gaza. Não está fácil lá, está morrendo gente aos magotes. Número de mortos pela polícia em São Paulo cresce 32% no segundo trimestre. E assassinatos crescem na capital no primeiro semestre, em junho. Recorde, bateu o recorde. E aí a gente pergunta, cadê o ministro da Justiça? Disse que vinha um plano, o plano vem, não se sabe, plano miraculoso para resolver a violência e tal. Tem que prender mais tempo essa gente, viu? Alguns
enfim, a gente imagina até prisão perpétua. Tem gente solta aí que cometeu crimes bárbaros e não cumpriu a pena toda e tudo isso. Na próxima semana. Notícia final, Lucas Paquetá foi absolvido das acusações que tinha, de busca de manipulações que ele teria feito dentro de campo, todas essas coisas. Que mais? Só falta o valor. Exportadores fazem proposta para pacote de ajuda, apoio de banco público pode ser menor e, finalmente, o Globo. Hoje eu deixei o Globo para o fim. Brasil e Estados Unidos vão negociar tarifas e café deve ser poupado da sobretaxação. Quem tomou café conosco? Vai ser poupado o café, vai sobrar mais para a gente aqui. Ed Braga, Zoraide Gomes, Jonatas Valência, Adilson Brazanella, Fábio Gortes, Renato Jumel, Alceu Ribeiro, João Amauri, José Fábio, Adjandra Batista, Moacir Rocha, Tatiane Lemos, Anderson Marucci, Cléo Santos, Pai Bartoco, de São Carlos, Joabe Silva, Adriano Souza, de Santana, no Amapá, e Regina Machado, de Bebedouro. Pessoal, bom fim de semana. Vamos pensar no Brasil, né? Um bom voto também ajuda a resolver a situação, algumas reformas, etc, etc. Não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.